Saindo um pouco da endocrinologia e passando para a clínica médica, nós também somos clínicos, Estamos né? aí. Outras doenças renais podem acometer um paciente com diabetes. Isso. E aí a gente tem que estar ligado em alguns sinais de alarme de que aquela proteinúria, aquela redução da função renal não é pelo diabetes e sim por uma outra condição. Uhum. Vamos pensar aqui quais seriam esses sinais de alarme para o pessoal se ligar e investigar outras doenças. Eu costumo dizer assim, Luciano, que tem um pouco de lógica na fisiopatologia da doença renal do diabetes. Olha, não é comum, por exemplo, que o camarada que tem lá diabetes descompensado há anos, hipertensão, obesidade, dislipidemia, só vá fazer doença renal do diabetes e nenhuma outra complicação. Isso. E tem também a história do tempo, né? Geralmente é assim, quanto mais tempo de doença, maior o Maior risco risco. dele ter doença renal. Então, pensando nisso, quais seriam os sinais de alarme? Sinal de alarme seria meio isso, assim, a gente pensa, sei lá, doença vascular como um todo, né? Então, assim, todas as complicações microvasculares, elas estão interrelacionadas. Então, o paciente ter nefropatia instalada franca, não ter nada de retinopatia, nada de neuropatia. Neuropatia, a gente lembra que é a complicação microvascular mais precoce de todas, né? Então, assim, se não tiver neuropatia, zero. Retinopatia, zero. E tá com nefropatia, manifesta demais, chama atenção para você pensar em outra condição. Muito seletiva, né? Essa complicação. Só pegou o rim, não pegou mais nada, que diabo é isso? Então, assim, uma doença renal que tem uma instalação muito rápida, muito progressiva, né? Isso chama até atenção, até para a gente pensar em como vai manejar a doença renal. Então, abre com uma proteinúria muito alta, então níveis nefróticos, proteinúria acima de 1000 já de cara, com quadro de síndrome nefrótica, né? Edema, hipercolesterolemia, né? Lembrar lá da clínica médica, vamos lá para velho. Então, ou com um sumário muito sujo, sempre pedir um sumário de urina junto para avaliar, né? Presença de cilindro hemático, presença de hematúria ou macroscópica ou microscópica, algum tipo de alteração associado, uma hipertensão muito grave associada. Então tem essas situações onde a gente deve pensar que existe talvez outra doença ali e até lançar mais para essa linha de avaliação renal mesmo, às vezes considerar uma biópsia ou considerar como é que você vai fazer essa avaliação mais rápido. E às vezes pode ser simplesmente uma outra manifestação de uma doença sistêmica. Se você tem uma menina de 21 anos com diabetes tipo 1, que começa uma proteinúria, mas está também com artrite, rasmalado, de pele, né? fotossensibilidade, uma anemia. Poxa, ela tem um lúpus e diabetes tipo 1. Acontece, né? Então... E tem uma dica também relacionada ao início do tratamento com o IECA, não é isso? Isso. O IECA, pensar que o IECA, qual é o efeito do IECA na história, né? O IECA ele vai fazer uma vasodilatação da arteríola eferente, né? Ele vai abrir a saída, né? O ED eferente e ED exit da saída, né? Então você vai ter... pensar, o rim não está hiperfiltrando, a ideia do rim é hiperfiltrante, a saída está um pouquinho fechada, aumenta a pressão dentro do glomérulo, né? E por isso hiperfiltra. Quando você abre a saída, você está favorecendo que você está diminuindo a pressão dentro do glomérulo, vai facilitar a saída desse sangue, desse excesso ali que está levando à lesão do glomérulo. Então, se você abre essa saída e você tem uma queda muito importante da taxa de filtração glomerular, acima de 30%, né? Esse ponto de corte que a gente usa para diferenciar, por exemplo, a lesão renovascular, né? Quando você tem realmente um fechamento da artéria renal, né? Aí você vai ter um fluxo muito baixo, abrir a saída, a pressão já não era muita coisa. Abrir a saída, aí a função cai abruptamente, né? Então, qualquer uma dessas alterações vasculares mais proeminentes, o mesmo cabe para o ISGLT2, talvez não para a estenose de artéria renal, mas para pensar em outra coisa. Outra coisa, né? Para piorar tão rápido a função renal. Porque sempre quando a gente começa IECA-BRA ou ISGLT2, pode ter uma queda na taxa de filtração glomerular, porque era um rim que estava hiperfiltrando e você vai tirar do estado de hiperfiltração. Então, se cair até 30%, embora 30% já seja muito, é uma coisa ali mais ou menos esperada. Se cair mais do que 30%, você pensa numa outra razão. Lembrar que esse 30% é o ponto de corte para a lesão renal aguda, né? Então, se você pensar, teve uma lesão renal aguda por IECA ou BRA, lesão renal aguda por ISGLT2 na hora que você começa, sugere ter alguma outra alteração ali no meio da história. Excelente. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda,
que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.